Oi pessoal, tudo bem? Direto do Egito. Super cansada ainda, com o fuso horário na cabeça, mas como eu prometi, vim aqui gravar o quanto custa uma viagem pro Egito. Não sei se vocês acompanharam, mas ainda está lá nos destaques do Instagram. Vou deixar meu arroba aqui, caso você tenha dúvida e queira ver um pouquinho do que foi minha viagem pelo Egito. Nesse momento, não se esquece de deixar seu joinha, seus comentários aqui, todas as suas dúvidas e o que você quer saber sobre o Egito. Mas Sabrina, por onde eu começo essa viagem? Eu tenho medo de fazer viagens assim, é perigoso, você foi sozinha, você e a Gabi. O que eu recebi de mensagens desse tipo foi assim, todos os dias, um bombardeio de mensagens. Eu vou tentar responder um pouquinho hoje nesse vídeo, mas não se esqueçam, foram 10 vídeos nessa viagem, então acompanhem tudo por aqui, porque eu mostrei o dia a dia da viagem pelo Egito. Muita gente perguntou, Sabrina, é uma viagem cansativa? Então vamos lá, a gente vai conversar um pouco e eu vou dar um pouquinho dos detalhes, além de falar os valores. Bom, primeiro de tudo, dá pra ir sozinha pro Egito? Gente, aí é uma viagem para cada gosto. Eu, Sabrina, não recomendo você fazer essa viagem sem um grupo, sem um guia. Porque de verdade, eu me senti muito segura justamente porque eu tinha um guia todos os dias durante a viagem e uma pessoa aqui do Brasil acompanhando a gente durante todo o trajeto. Eu não vou falar para vocês que as mulheres não chamam atenção. Sim, chamam. Por quê? Por conta do cabelo, o tom de pele. A gente não usa aquele lenço para cobrir a nossa cabeça. Então, a gente chama muita atenção, inclusive das mulheres. Vários momentos da viagem, as mulheres pararam, eu e a Gabi, para tirar foto, para mostrar, porque eles ficam muito curiosos para entender como que a gente vive. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada quanto custam as passagens. Então, Sabrina, pra onde que eu tenho que voar? Eu tenho que voar pro Cairo. E aí, não existe voo direto pro Cairo. Então, normalmente a gente faz conexão. Aonde pode ser essa conexão? Pode ser em Istambul, como eu fiz, e tem um vídeo aqui no canal mostrando o meu voo, que eu fiz São Paulo, Istambul, Istambul, Cairo. Pode ser via Dubai, pode ser via Doha, pode ser via Europa. Então, você tem várias alternativas de voo daqui pra lá, fazendo conexão em muitos lugares e para todos os bolsos. Então vamos olhar. Eu vou pegar aqui uma data fictícia no mês de setembro. Sabrina, por que setembro? Porque os meses de junho, julho e agosto não é recomendado você ir pro Egito, porque o calor é insuportável. Eu já peguei muito calor nessa viagem agora, mas nesses meses o calor chega, sei lá, 45 graus com a sensação térmica de 50. É aquele calor que sobe do chão, assim, literalmente, você sente. Tanto que os passeios saem muito cedo, então teve dia que eu saí do barco pra fazer um passeio 2 da manhã, mas vocês vão ver isso nos vídeos. Então vamos olhar primeiro a passagem. Eu vou vir aqui no site do Skyscanner e eu vou colocar uma data fictícia e vou colocar como se a gente estivesse ficando lá por pelo menos 9 noites. Por que, Sabrina, você tá chutando 9 noites? Porque existem vários tipos de pacotes com várias quantidades de noites. O que eu fiz foi uma viagem mais completa, mas você pode de repente fazer só Cairo e o Mar Vermelho, você pode fazer só Cairo mais o cruzeiro. Então eu fiz uma viagem mais longa do que essa. Então vamos lá, vou colocar aqui, passagem aérea, saída de São Paulo, se você é de outra cidade, você coloca outra cidade, com destino ao Cairo. Então, eu vou colocar aqui a data, saída do Brasil dia 15 de setembro, lembrando que alguns voos para a Ásia, na verdade a gente não tá indo para a Ásia, né, a gente tá indo para a África, mas para fazer conexão, às vezes eles te dão alguma conexão através de Dubai ou de Doha. Então os voos saem tipo 3 da manhã, ou Istambul, por exemplo. E daí eu vou colocar um retorno aqui, como eu falei, fictício, só para vocês saberem a data de ida e de volta e o valor dessa passagem. Um adulto, classe econômica. Então eu coloquei aqui a volta dia 23. E aí ele tá me dando várias opções. Então tem o recomendado, o mais barato e o mais rápido. No caso, o recomendado é um pouquinho mais caro do que o mais barato, mas são 5 horas a menos de voo. Então nesse caso, eu
pegaria o recomendado. O recomendado é esse voo da Ethiopian, faz conexão em Addis Abeba. Lembrando que essa conexão, o aeroporto não é dos melhores do mundo, então vale a pena sempre pesquisar se esse aeroporto que você vai ficar e vai fazer conexão, se ele é da maneira com que você espera. Então eu já tô falando desse aeroporto, eu não conheço, mas o pessoal que foi comigo no grupo fez esse voo e falou: ah, sua conexão foi em Istambul, o voo realmente é muito melhor por conta da conexão. Mas aí vale você perguntar para sua agência e entender um pouco. Lembrando que quem me levou para essa viagem para o Egito foi a Trip Oriente, que é uma agência especializada em Egito, Jordânia, Israel, Turquia. Então eles têm essa especialidade e é muito importante quando vocês vão para países exóticos vocês pensarem nisso, se a pessoa entende do que ela tá vendendo. Por quê? Nesse caso a gente chegou no Cairo às 3 da manhã, eu e a Gabi, só nós duas. A Trip Oriente estava esperando a gente com uma plaquinha. A hora que a gente desembarcou, eles fizeram todo o processo do visto pra gente, porque sim, Egito precisa de visto. Então, a hora que a gente desceu, ele já colou o visto no nosso passaporte, a gente pagou uma taxa por isso. Nós passamos na imigração com uma pessoa acompanhando a gente. Lá eles falam árabe. Então, muitas vezes, o inglês macarrônico deles não dá pra entender. Então, ter uma pessoa falando português ou espanhol é super importante. Então, pra gente foi bem tranquilo. Então, a gente falou aqui da passagem aérea. E aí, Sabrina, como é que a gente vai falar dos hotéis, dos passeios? Então, a minha dica é a seguinte. Pra você fazer essa viagem pro Egito, você tem que entrar em contato com a Trip Oriente, por exemplo, que foi quem me levou pra lá, e pedir um pacote. Nesse pacote vai vir incluso sua hospedagem, seus passeios, tudo que você precisa, as entradas dos pontos turísticos, porque daí você não tem que se preocupar com nada. Ai, Sabrina, mas eu vi um monte de gente, que vai, aluga carro. Gente, primeiro, o trânsito é uma coisa surreal. Não tem farol, não tem farol. Então assim, é uma terra de ninguém. Então eu não tô falando mal, eu só tô falando pra vocês a verdade. É um lugar realmente muito pobre. Mas Sabrina, aqui no Brasil a gente tem muito lugar pobre. Sim, a gente tem muitas comunidades, enfim. Mas o que eu vi lá é que as pessoas vivem numa condição de subsistência. Muita criança pedindo dinheiro na rua, mas assim, muita mesmo. E olha, já visitei comunidade ribeirinha na Amazônia, já fui para muitos lugares de Nordeste, Norte. Aqui em São Paulo mesmo a gente tem muitas comunidades e nada que eu vi aqui no Brasil se compara ao que eu vi no Egito. Então você tem que ir sim preparado para ver uma pobreza e presenciar os monumentos mais intactos que eu já vi na minha vida. Eu já fiz Grécia, já fiz Itália, mas assim, o que eu vejo é que a conservação do que você encontra no Egito é surreal. E por que é tão conservado? Nosso guia explicou que primeiro porque é muito quente, é muito seco. Então quando você vai no museu, por exemplo, do Louvre, você vê que lá dentro é quente e seco para preservar a pintura, esculturas, enfim. Eles têm isso naturalmente. Então você encontra templos, por exemplo, como o de Abu Simbel, que vocês vão ver aqui, que eu fiquei impressionada, completamente intactos e lindos, e assim, gigantescos. Os templos de Luxor, de Karnak, Komombo, todos são suntuosos e todos valem a pena. É uma viagem cansativa sim, mas é uma viagem de imersão cultural. No final da viagem a gente foi pra Hurghada, que é um lugar no Mar Vermelho, e que tinham me falado, a dona da agência, da Trip Oriente, tinha falado: Sabrina, é um lugar lindo. Eu fui meio... será que é lindo, né? Já fui pra Maldivas, já fui pro Tahiti. Será que no Egito tem esse mar? Gente, tem. E vocês vão ver as imagens aqui, eu vou mostrar depois nos vídeos. Tem várias imagens maravilhosas. Se você puder tirar uns 15 dias e fazer essa viagem com calma, eu super recomendo, e deixar a Hurghada pro final. Mas Sabrina, você falou e não falou dos preços. Bom, gente, eu tenho aqui, e as meninas quase morreram quando eu falei, uma média, e tá no meu celular, tá, gente? Porque realmente não é um destino que eu recomendo você olhar na internet. Eu tenho uns 10 orçamentos aqui, então eu vou escolher alguns e eu vou falar pra vocês. Egito com praia de Hurghada. Então a gente tá falando aqui de um roteiro de 12 dias, que é similar ao que eu fiz. Então aqui, o que a gente tem incluso? A gente tem o voo interno pelo Cairo, que normalmente é de Air Egypt. Sim, não é um avião gigante, é um Embraer. Eu não tenho medo, então foi tranquilo. Pra quem tem medo, é bom avisar. Aí aqui tem todo o transfer em todos os lugares, 3 noites de hospedagem no Cairo, 4 noites pelo cruzeiro
no Nilo, com pensão completa, café, almoço e jantar, sem as bebidas. 4 noites de hospedagem em Hurghada, com all inclusive. Então, café, almoço, jantar, todas as bebidas, todos os transfers em veículos com ar-condicionado, muito importante, porque faz muito calor. Todas as visitas turísticas durante o cruzeiro, mencionadas no itinerário. Então, você tem que olhar, porque tem alguns que são opcionais e outros estão inclusos no roteiro. No meu caso, por exemplo, Abu Simbel era opcional, mas eu saí do Brasil querendo ir para Abu Simbel. Então, você tem que olhar o que está incluso e quais são os opcionais e ver se vale a pena. Assistência nos aeroportos e passeio no Cairo com as pirâmides e a esfinge, que não dá para faltar, né? O que não inclui? Gorjetas, então todos os lugares você tem maleteiro, você tem o guia, e é sempre interessante você dar uma gorjeta porque, gente, eles precisam muito. E os guias lá são todos egiptólogos, eles estudam a história do Egito, eles estudam por 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo da formação que eles vão ter, para poder dar essa aula pra gente. Além disso, eu tiro meu chapéu, porque a gente pegou vários guias que falam português. Não é espanhol, é português. E não é portunhol, tá, gente? Então eles têm que estudar muito, eles fazem faculdade de turismo, enfim. Então, o visto obrigatório também não tá incluso e custa $30. E é interessante você fazer com a agência, porque daí você tem todo aquele trajeto receptivo e você se sente mais seguro. O ingresso no interior das pirâmides e no Museu do Egito. Lembrando que não tá incluso excesso de bagagem. Então, no máximo 23 quilos, tá, gente? Seguro viagem também não tá incluso, mas isso é uma coisa barata, você vai gastar em torno de uns R$200, dependendo do seguro. Enfim, eu acho que é isso. Dependendo da conexão que você fizer, é obrigatório ter a vacina de febre amarela internacional. Então lembra disso, sempre checa com a sua agência pra você não esquecer, senão você pode estragar sua viagem antes de começar. Aí vamos aos valores, né? Normalmente as agências oferecem pacotes 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. A gente ficou em hotéis 4 estrelas e 5 estrelas. Lembrando que o Egito tem hotéis muito antigos, então muitas vezes o hotel 3 estrelas não é 3 estrelas, é 2. O hotel 4 não é 4, é 3. E o hotel 5 não é 5, é 4. Então assim, tem que prestar atenção, porque é um destino mais em conta sim, mas o que está escrito no papel normalmente não é o que você encontra. Então tem que dar uma olhada nos hotéis e confiar naquilo que estão te vendendo. Então vamos lá. Em apartamento duplo, se você ficar em hotéis 3 estrelas e um barco 3 estrelas, o valor em dólares para essa viagem de 12 dias é $1.270 por pessoa, incluindo tudo isso que eu falei aqui. Em apartamento triplo não muda muito, $1.250. Em apartamento single individual, $1.680. Ai, Sabrina, eu quero saber o 4 estrelas. 4 estrelas em apartamento duplo por pessoa, $1.450. 5 estrelas, $1.640 por pessoa. E se for um 5 estrelas luxo, que é aquilo que eu falei, que é os 5 estrelas de verdade, $2.090. Então assim, você vai de $1.270 por pessoa a $2.090 para a parte terrestre, incluindo tudo isso que eu te falei. Sabrina, vale a pena? Vale muito a pena, gente. Eu voltei muito feliz. O resultado da viagem vocês vão ver aqui nos vídeos. Inclusive, nos vídeos eu vou incluir as roupas que eu usei, porque todo mundo ficou com muitas dúvidas. Sabrina, qual tipo de roupa que eu tenho que usar? Primeiro de tudo, você tem que se sentir confortável. Não existe uma roupa ideal para você usar no Egito, não existe. O que existe é o conforto. Essa é a minha opinião. A não ser quando você vai numa mesquita, que daí você tem que cobrir os ombros, os braços, as pernas, né, e o cabelo. Mas o restante, tem gente que se sente bem de shorts e regatinha e não se importa das pessoas olhando, porque olham sim. Eu não me sinto bem, então eu levei sim muitas roupas compridas, porque eu me sinto bem. Andei de rasteirinha todos os dias ou de tênis e levei uma pashmina em todos os passeios. Então se eu sentia que tinha alguém me olhando um pouco a mais, eu cobria os braços e o ombro e tranquilo. E o assédio dos homens. Sim, existe na cidade do Cairo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tava descendo um dia do ônibus ali pra fazer um passeio. Eu fui abordada por uma pessoa e ele perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Brasil. Ele perguntou se eu era casada, eu fiz assim com a aliança. E ele falou, mas cadê seu marido? E aí tinham vários meninos no grupo. Eu puxei um dos meninos e falei, tá aqui, ó, esse aqui é meu marido.
Pronto, acabou. Então, o meu cuidado durante a viagem foi em todos os momentos estar perto do grupo e dos meninos do grupo, pra se em alguma situação eu me sentisse insegura, eu ter alguém do meu lado. Ou então, colar no guia, literalmente. Não é uma viagem que eu recomendo levar crianças pequenas, porque isso foi uma dúvida de muitas pessoas, porque é muito cansativo. Outra coisa, você não pode ir pro Egito sem esquecer o seu kit de remédios. Então, vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu mostro quais os remédios que eu levo nas minhas viagens. Uma coisa, eu falei várias vezes nos stories, gente, toda a água do Egito vem do Rio Nilo. O Rio Nilo não é um rio limpo. Em alguns pontos ele pode até ser mais tranquilo, mas na maioria das vezes ele é poluído. Então a gente sim escovou os dentes com água mineral todos os dias, eu pelo menos. Eu não passei mal, tranquila. Procurei lugares mais limpos. Então quando a gente parou em Luxor, em Assuã, a nossa agência fez com que a gente tivesse todas as refeições no barco. São lugares mais difíceis de comer. Então foi bem tranquilo, a gente não passou perrengue nesse quesito. Uma outra coisa é tomar cuidado com a água. Tem muita água batizada. Sabendo o que é água batizada? Ah, o cara vai lá, enche a garrafinha que tá vazia ali no lixo e te vende ela como se ela fosse nova. Então eu tentei ao máximo comprar toda a água dentro do barco ou nos hotéis e nunca na rua. Então isso é uma coisa que eu também recomendo. Enfim, gente, essas são as dicas gerais dessa viagem. Eu vou deixar aqui os valores detalhados no final desse vídeo para vocês entenderem. Entrem em contato com a Trip Oriente, porque tem vários outros tipos de roteiro que você pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui todos os comentários, todas as dúvidas, o que vocês querem saber, que eu vou responder pra vocês. Um beijo grande e até a próxima, gente!